A equipe McLaren está aqui atrás desmontando a garagem de um final de semana que foi, ao mesmo tempo, bastante diferente para eles e, por um outro lado, foi uma repetição de alguma coisa que vem acontecendo nas últimas corridas da Fórmula 1, mas dessa vez de uma maneira até surpreendente. Começando pelas coisas que foram diferentes, eles perderam o hospitality deles, que se falava que era motorhome antigamente na Fórmula 1, mas hoje esses motorhomes, eles são tão grandes que nem dá para chamar de motorhome, né? Que é a sede em que as equipes recebem convidados e também onde os pilotos têm os seus escritórios. E eles perderam por um incêndio, pequeno incêndio que aconteceu no sábado. A boa notícia é que eles viram os danos hoje, os danos não são muito grandes, eles esperam que já dê para estar tudo pronto para as próximas corridas, não na próxima, mas talvez em Silverstone já esteja tudo pronto. Mas o lado típico agora para essa nova McLaren, que agora está lutando pela vitória com a Red Bull em todas as corridas, é essa questão de estar muito, muito próxima, mas não conseguir executar perfeitamente as corridas da maneira como a Red Bull e o Verstappen conseguem. Eles são um conjunto muito forte, erram muito pouco. A Red Bull é muito boa de pit stop, é muito boa de estratégia. O Verstappen tem um ritmo muito consistente, ele é bom de largada, ele é decidido em ultrapassagem. Então, o que o Lando Norris, especialmente a McLaren, estão percebendo que é muito difícil bater o Max Verstappen, mesmo se o carro da Red Bull não esteja mais com a vantagem que tinha antes. Nessa corrida aqui da Espanha, o Norris saiu muito decepcionado, principalmente com a largada dele. E eu vi uma cena curiosa agora há pouco, que a equipe foi fazer aquelas fotos que eles fazem comemorando, né, o segundo lugar do Lando Norris, e antes de fazer a foto, o Zac Brown, que é o CEO da McLaren, foi lá e tirou do bolso um papel com um semáforo, igual para largada na Fórmula 1, com as luzes todas vermelhas, né? Como se tivesse as luzes acesas, e aí falando para ele, vai, larga agora, né? Para ele ficar esperto e ter uma largada melhor. Não sei se o Lando gostou muito dessa brincadeira, ele riu, mas depois da foto ele estava com uma cara porque ele realmente terminou a corrida se culpando muito. E sobre isso, aqui que está o hospitality da McLaren, que teve um pequeno incêndio ali dentro e talvez em Silverstone esteja de volta. Uma coisa interessante sobre o Lando Norris, que a gente ouviu do André Stella, que é o chefe da McLaren, é que ele gosta desse estilo do Lando de se culpar muito, de ser muito duro com ele mesmo. Ele falou, é um estilo, é um traço da personalidade dele e eu prefiro muito mais ter um piloto que seja assim do que um piloto que fica culpando todo o mundo para as coisas que dão errado com ele. Porque é esse piloto que fica se culpando que vai tentar ver o que ele poderia ter feito melhor para as próximas corridas e é esse piloto que vai evoluir. Então, veremos qual que vai ser o Lando Norris das próximas corridas, mas nesse final de semana ele disse que veio com uma mentalidade diferente, uma mentalidade de atacar o tempo todo. Na classificação ele já fez curva quase pé embaixo, que ele não estava tendo a confiança no carro para fazer antes, e na corrida várias vezes com a conversa dele com o engenheiro dava para ver que a abordagem dele era muito agressiva. Vou para cima do Max e eu vou tentar essa vitória, eu não quero saber se a estratégia pode não dar muito certo, eu vou acabar em terceiro, eu acabo em terceiro, não tem problema. Mas no final deu Verstappen, diferença de 2 segundos mais ou menos para o Norris, e segundo o André Stella, o Norris não perdeu na largada, mas perdeu pela demora para passar o Russell. O que aconteceu na largada foi que o Russell passou ele e o Verstappen, depois o Verstappen conseguiu se livrar do Russell rapidamente e o Norris demorou mais voltas para conseguir isso, e só conseguiu isso quando o Russell parou, né? Ele não conseguiu efetivamente a ultrapassagem em cima do Russell, e o André Stella acha que foi isso que fez ele perder a corrida no final das contas, porque em ritmo ele acha que estava muito parelho, igualzinho o ritmo da McLaren e o ritmo da Red Bull, que não era algo esperado
para essa corrida, uma pista em que a Red Bull sempre se deu muito bem. O terceiro lugar ficou com Lewis Hamilton. Lewis Hamilton, pela primeira vez na temporada, pela primeira vez desde o GP da Cidade do México, no pódio, curtiu bastante o pódio, brincou, sentou na coletiva de imprensa, depois tem um sofazinho, ele sentou, falou, eu vou dormir aqui esperando os outros, colocou um reggae para tocar, estava lá tranquilão, muito feliz no pódio o Hamilton que teve um final de semana mais consistente e teve dessa vez uma estratégia melhor do que a estratégia do Russell. Segundo ele, o plano de estratégia que ele teve foi o mesmo desde a largada, eles não mudaram nada durante a corrida, inclusive ele passou o Russell no final da prova, estava muito contente o Hamilton. Já na Ferrari, deu problema na Ferrari, porque o Charles Leclerc não gostou muito de como o Carlos Sainz o Sainz ultrapassou saindo um pouco da pista, forçou bastante e eles contaram histórias diferentes. O Charles Leclerc contando que a equipe naquele momento estava pedindo para ele poupar pneu e o Carlos Sainz falando o contrário, que a equipe tinha falado para forçar. Então, uma rusga aí surgiu entre os pilotos da Ferrari, a Ferrari que mais uma vez ficou atrás também da Mercedes, agora aparece como quarta equipe, sendo que eles começaram o ano como a segunda melhor equipe do campeonato. Uau.